Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora. Eu tenho um recadinho aqui pra você de um novo patrocinador aqui no EmpreendaCast. Eles também ensinam a teoria na prática. Para você dar o seu próximo passo numa pós bacanuda, basta você unir a sua vontade de transformar com conhecimento e a preparação. Lá na pós da Mauá, você cursa Engenharia de Processos, Engenharia de Alimentos, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Engenharia Automotiva, Indústria 4.0 e Automação. Você também faz Engenharia Civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E olha só, você ainda pode escolher entre especialização, aperfeiçoamento e atualização. Acesse lá mauá.br/pós-graduação e saiba mais como você pode se inscrever. Pós-graduação na Mauá, após que você aplica da teoria à prática. Valeu! Começa agora o News Semanal, um programa de notícias do EmpreendaCast. Fala galera do EmpreendaCast, tudo certo? Começando mais um News Semanal, seu programa de notícias e atualizações com tudo que rolou, né, nos últimos 7 dias aí no mercado de tecnologia, no mercado de fintech e de startups aqui do Brasil e do mundo. Quem tá comigo é o sempre presente Pietro. Tudo certo, Pietro? Fala, Léo, tudo bem? Pô, hoje tem TikTok de volta, hein? Fazia tempo. Graças a Deus, tava com saudade. Mas não é exatamente TikTok que a gente vai falar, mas tá de volta. E uma coisa que não pode faltar aqui nessa semana, né? Conta digital. Tem mais empresas abrindo conta digital. E agora chegamos ao número de 4.333 empresas oferecendo conta digital. Vamos ver quando a gente vai bater a marca dos 10 mil. Eu acho que é daqui pro Natal. Daqui pro Natal a gente bate as 10 mil contas diferentes. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Vamos já falar aqui do nosso querido TikTok. A gente tava órfão dele, né? Algumas semaninhas aí sem grandes notícias. Mas, na verdade, a notícia hoje não é do TikTok em si, né? É sobre o Snap que tá lançando um competidor do TikTok, é isso? É isso. O Snap ele tá lançando o Spotlight, que é basicamente um competidor ou uma cópia do TikTok, se você quiser, como você quiser chamar. E ele não vai substituir nada ali do que tem no Snap. Ele vai ser que nem o Reels no Instagram, só uma feature a mais. Quem já postava vídeo no Snap vai continuar postando igual, só que vai ter uma aba separada para o Spotlight. E para incentivar o uso, o Snap vai dar $1 milhão por dia até o final do ano para o que eles estão chamando de Top Creators, que é os maiores criadores de conteúdo da plataforma. Então é mais um competidor aí para o TikTok. E na lista, além do Reels do Instagram, o YouTube também lançou o YouTube Shorts, que eles só estão testando na Índia por enquanto, e se der certo eles vão expandir para o resto do mundo. O Facebook, que também é dono do Instagram, lançou um outro aplicativo à parte chamado Laço, e tem o Triller também, que é um aplicativo de vídeos curtos, foi lançado lá em 2015, não tem tantos usuários quanto o TikTok, mas estava até pensando em fazer um IPO, que na verdade não é um IPO, e estrear na bolsa via um SPAC, que é um veículo de aquisição americano, que em breve a gente conta direitinho como é, mas poderia virar uma empresa pública. E o nosso amigo TikTok deu uma parada, não só nas notícias, mas diminuiu um pouco o ritmo de aquisição de usuários, principalmente nos Estados Unidos. No começo de 2019, o TikTok tinha mais ou menos 30 milhões de usuários nos Estados Unidos, chegou a 95 no início de 2020 e agora estagnou perto do 100. Falar que estagnou perto do 100 é foda, porque a gente pra caramba, mas tá ali perto do 100, e se olhar mundo inteiro, são 800 milhões já, mais ou menos 500 milhões ali na China, onde o TikTok tem um outro nome. Mais um grande player, né, que é o Snapchat, anunciando uma funcionalidade que é inspirada, né, para ser educado em outra plataforma. E a gente tem visto isso muito com os stories, né, que de repente todo mundo passou a ter stories. O WhatsApp, o próprio Instagram, né, Facebook, Twitter, né, fez o rollout do Fleets, né, que é o stories do Twitter. E parece que todo mundo está sentindo, pelo menos no Vale do Silício, que eu sigo muita gente lá, tá sentindo, acho que é obrigado a usar, porque todo mundo tá fazendo, todo mundo tá postando coisa.
não acho que tem muito sentido, mas beleza. E também entender qual que é o tipo de produto que o seu público está buscando ali, né? Porque hoje no Instagram, você abre aquela abinha de baixo, depois da atualização, tem o seu feed, que tem tudo. Aí você entra no perfil de uma pessoa, tem foto, Reels, o IGTV, que são vídeos longos. Aí você tem a abinha de Shop ali também, para você fazer compras. Então, o benefício do TikTok é que ele só tem um tipo de conteúdo, a pessoa entra lá, um tipo de vídeo, né? A pessoa entra lá e sabe exatamente o que quer. Agora, o Instagram tá começando a ficar com muita coisa. Não sei qual vai ser a reação do público para esse monte de funcionalidades, se não começa a ficar confuso. Bom, vamos manter o tema quente, né? Falar de grandes startups aqui, muito dinheiro envolvido. Só que agora a gente já vai dar um passinho no mundo de aquisições, né? De merger and acquisitions e de IPOs. Vamos falar primeiro aqui dos IPOs, que tem muito IPO grande de tech para rolar esse ano ainda, né? Nos próximos meses. A gente tem Airbnb, que a gente já falou aqui, né? A gente tem DoorDash, tem a Fermi também, que foi anunciada recentemente. Pietro, conta um pouquinho aí do que é que tem para rolar, né? Nos próximos meses e por que algumas dessas empresas são tão importantes e por que está tendo tanta atenção, né, em volta desses IPOs. Se você achou que 2020 ia ser um ano ruim para IPOs, achou errado. Porque mesmo durante uma pandemia, tá rolando IPO de tecnologia adoidada. Isso que você comentou, a Fermi, ela é uma startup, já não é uma startup, mas é uma empresa de crédito para empresas, focada em PJ, o Airbnb, que todo mundo conhece, o Wish, que também é o site de compras, que alguns gostam, outros detestam, DoorDash, que é de entrega, Roblox, que é de games. Então todos esses estão indo a público, digamos assim, ainda em 2020. Então tem mais um mês aí, menos, né, que tem que fazer essas coisas antes do Natal, para fechar isso. E se juntar o valor de todos esses que eu comentei que estão fazendo IPO, pode dar aí 100 bilhões de dólares mais ou menos. Aqui no Brasil a gente teve Enjoei, Melios, alguns cancelados recentemente, mas no começo do ano todo mundo olhou para o mercado e falou, putz, a pandemia acabou com o humor para IPOs e a gente tá vendo que não. Teve bastante gente indo ao mercado esse ano e ainda tem bons nomes. Acho que desses o Airbnb foi com certeza um dos que mais sofreu impacto. Você pega uma DoorDash, uma Roblox, até o Wish mesmo. São modelos que teoricamente eles foram privilegiados ou ajudados pela pandemia, né? Então você pedir coisa em casa, você comprar pela internet. O Airbnb foi um que tomou uma baita paulada. Eles pensaram em cancelar o IPO esse ano, acabaram fazendo uma captação num valuation muito menor do que a anterior tinha sido, mas continuam com o discurso de que vão fazer o IPO mesmo assim esse ano. Vamos ver a que preço que sai, né? E se eles conseguem fazer. E um ponto que é legal é que, claro, a gente tem as big techs, né? As gigantescas empresas aí, Facebook, Google, etc. Mas esses outros nomes também são muito fortes, né? Eles estavam privados até recentemente, quer dizer, ainda estão privados e vão para o seu IPO em breve. Levantaram muito dinheiro, né, com Venture Capital, o Airbnb aí na casa dos bilhões. Mesmo assim, né, é um ponto que é interessante. Os três fundadores lá, o Brian, Nathan e Joe, conseguem ainda ter mais de 40% da empresa pré-IPO, que é um percentual bastante considerável. Então, eles vão sair bem satisfeitos dessa oferta, sem sombra de dúvidas. Mas são nomes muito fortes, né? E acho que só reforça o potencial que as empresas de tecnologia têm para estarem na bolsa, né? Claro que o mercado de lá é muito mais maduro do que o daqui, mas você comentou, né? Enjoei, que por sinal, né, teve aquela queda ali desde o IPO no começo de novembro, mas na última semana começou a dar uma recuperada, vamos ver no que é que dá. Melios também que deu uma crescida desde o IPO também no começo de novembro. Então, só mostra que a gente precisa e tem muito potencial, né? Tem muita oportunidade para essa empresa de tecnologia. E a gente consiga ver isso também ocorrendo aqui no Brasil. A gente tem essas que a gente citou agora há pouco, né? Como, não vou dizer expoentes, né? Que a gente teve alguns antes, mas esse novo momento de tecnologia na bolsa. Então, né, eles estão abrindo caminho aí para que outras venham, né, a reboque e também levem suas empresas para a bolsa. E aí, sonhadores, eu tenho mais uma novidade agora da nossa patrocinadora Fit Anywhere. Além do melhor aplicativo para você malhar aí da sua casa ou você ter a ajuda do aplicativo deles para malhar na sua academia, a Fit agora também tem o seu podcast e eles estão entrevistando empreendedores, tem episódios sensacionais saindo e eu te convido aí no Spotify a acessar Fit Anywhere, o podcast deles. O nosso amigo Rabino, o Pessa, tem feito episódios incríveis e o último que tem lá, que eu convido vocês a escutarem, eu achei maneiríssimo, 1 hora de papo, mulheres empreendedoras e as suas histórias inspiradoras. Dá uma conferida lá no Fit Anywhere, o podcast do Rabino mais maluco que a gente conhece. Seguindo então no mercado de aquisição e captação, como a gente tinha comentado, a gente tem algumas notícias bem importantes.
Bom, a primeira delas é que a Tivity, né, empresa de tecnologia brasileira, anunciou seu braço de investimento e já vai começar com 400 milhões de reais. É um bom primeiro passo, hein? Então, nos próximos 5 anos aí, até 2025, a previsão da Tivity é investir 400 milhões de reais. Tivity, para quem não conhece, é uma multinacional brasileira de tecnologia. Gigantesca. Diversos serviços ali, como o serviço de cloud, analytics, big data, cibersegurança, solução de IoT, infra de TI, um monte de coisa para serviço para grandes empresas. E a meta deles é bem ousada. Estava lendo ali a reportagem onde o anúncio foi feito. Eles querem crescer via aquisição, uma estratégia bem comum para quem tem capital disponível, né? E empresas de tecnologia grandes estão com capital disponível. E eles querem adquirir até 10 empresas por ano. E eles vão colocar no Tivity Ventures, que é o fundo de investimento e aquisições que eles estão montando. Não deixaram claro se é só para startups, se é só para empresas de tecnologia, mas eles vão aportar os 400 milhões até 2025 com a meta de adquirir ou investir em até 10 empresas por ano. É uma meta bem ambiciosa. A gente está falando aqui de quase uma empresa por mês e não é simples o processo de M&A, de avaliação, negociação e compra de uma empresa. Então o pessoal vai ter bastante trabalho lá. Um outro também que a gente citou aqui há algumas semanas, né, no finzinho de outubro ali, com aquisição importante, foi a Arezzo, né, gigante aí do mundo da moda, quando comprou a Reserva, né, por uns 700 milhões de reais, mais ou menos. Eles anunciaram não só o marketplace próprio, mas também um fundo de investimentos, que é a ZZ Ventures. Para quem gosta de rock aí, eu só lembrei do ZZ Top. E quem não conhece vai escutar, porque é massa. Você comentou, a Arezzo tinha comprado a Reserva por 715 milhões. Tinha saído recentemente, logo depois do ZZ Ventures, que a Marina Rui Barbosa é a nova diretora de moda do marketplace deles, o ZZ Mall. ZZ é ZZ, para quem for procurar. E agora eles anunciaram a compra da Troc, que é uma startup que atua no segmento de economia circular, vendendo roupas premium usadas. Então isso se tornou bem comum. É meio que enjoei, né? Só que o foco em roupas mais caras. Enjoei, você pode vender de tudo lá. Mas algumas startups, alguns marketplaces que já focam em roupas de alto valor, seja vestidos, seja roupas de marcas muito caras. Isso foi muito comum com blogueiras. A blogueira vai lá, ganha roupa da Chanel e depois vende a roupa da Chanel, tendo usado uma ou 2 vezes. Então, eu não sei exatamente qual que é o tamanho desse mercado e a questão logística, que é bem difícil, né? Até tem startups de aluguel de guarda-roupa, onde você meio que compartilha um guarda-roupa com as pessoas e vai trocando as peças. Você tem uma questão logística, uma questão de uso, que é muito diferente você usar uma roupa de você usar um carro, por exemplo. Mas é mais um desses negócios da nova economia. E a Arezzo, nessa aquisição, ela vai ficar com 75% da companhia e a fundadora com os outros 25%, e no final de 3 anos tem o famoso earn-out que a gente já comentou aqui, que é uma saída definitiva ali conforme metas atingidas. O valor total da negociação não foi informado, mas a Arezzo falou que vai investir 12 milhões nos primeiros 2 anos para aumentar time, tecnologia e crescer o negócio. Então é mais uma empresa que a gente não cansa, toda semana a gente vem e fala de grandes empresas comprando startups. Já falou do movimento super ativo de M&A, de grandes empresas e startups, então esse é mais um. E o único investidor que ficou nessa compra da Troc, como ninguém dá ponto sem nó, é a Reserva. A Reserva tinha 8% da Troc, continuou, né, já que foi comprada pela Arezzo, naturalmente. Então, né, ficou, no fim das contas, ficou tudo em casa. Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando. Vamos para a próxima aquisição, então, que é a Anima, né? Gigante também, comprou a Medroom. O que a Medroom faz, Pedro? Por que essa compra é tão importante? A Medroom, ela é uma empresa de realidade virtual que simula o corpo humano. O que a Anima Educação viu de valor ali é para você fazer estudos. Então, hoje, numa faculdade de medicina, para você ver uma doença ou você ver qualquer coisa que acomete um corpo ali e também ver um corpo saudável, você depende do que está entrando nos hospitais ali de residência, dos pacientes ou dos mortos, né? E com isso, às vezes o estudante ele não consegue ver muito de determinadas doenças. Com a Medroom, você consegue simular como o corpo fica ou como os
órgãos ficam, por exemplo, em determinados tipos de doenças. E aí você consegue melhorar o estudo, fazer um estudo mais aprofundado. Então depende menos desse fluxo de pacientes nos hospitais de residência. Para quem não conhece a Anima ou não associou o nome, a Anima ela é dona de um grupo de faculdades, incluindo São Judas, que acho que é a mais conhecida, mas também tem a UniBH, a UNA, a Unisul, Unipuritiba, UniFG, HSM, uma parceria com a Singularity no Brasil, uma parceria com a Cordon Bleu, que é a francesa, então em São Paulo é da Anima. É um grupo gigantesco e é uma tendência, Léo, que se fala há muito tempo, acho que lá desde 2015 eu ouço falar que mapeamento 3D e realidade aumentada e realidade virtual vão ajudar os estudantes na hora de conhecer doenças, de analisar casos, e isso foi pouco colocado em prática de lá para cá, mas parece que agora vai de fato começar a ser mais usado. E tem uma questão ali muito delicada também de você usar corpos em estudos. Óbvio que isso vai continuar, mas quanto mais a tecnologia conseguir ajudar, melhor, e reduz também os custos consideravelmente, né? É muito melhor você ter numa sala um projetor ou um óculos de realidade virtual do que você ficar fazendo uma gestão de corpos, por exemplo. Sem dúvida, que traz, né, um bocado de coisa a reboque aí, um bocado de dificuldades a reboque. Se alguém for da área de saúde, tiver feito medicina, biomedicina ou algo do tipo, com certeza vai entender bem o que a gente tá falando, né? E concordo contigo, né? Essa discussão sobre realidade virtual, né, realidade aumentada, ela já existe há alguns anos, mas, né, teve aquela empolgação, tipo, é a próxima tecnologia que vai salvar o mundo e tal. E aí depois, né, se passou um tempo, pelo menos pro mundo civil, vamos chamar assim, sem tantos casos muito práticos, né? E agora a gente começa a ver mais casos como esse, né, que é o da MedRoom, aí comprada pela Anima, sendo trazidas pro dia a dia, né, pro mundo mais real. E com certeza, o mundo, né, da medicina vai se beneficiar muito disso, mas com certeza tem várias outras verticais, várias outras indústrias que vão conseguir, né, também se beneficiar demais da parte da realidade virtual como um todo. A parte de logística e de fábrica, por exemplo, tem uma quantidade de aplicações quase que infinitas, assim. Então, né, os próximos anos, se tudo der certo, né, são bastante promissores. Você tem algumas outras frentes, que depois que você fez um mapeamento 3D de um corpo e reproduziu ele, você pode, por exemplo, construir próteses com impressão 3D para implantar em pacientes. Hoje, quando você vai colocar uma prótese, é uma operação super delicada, porque você abre o paciente, aí o médico, ele olhou nos exames mais ou menos o tamanho estimado, só que ele fica medindo na hora, ele recebe um monte de prótese. Então, se é uma haste, por exemplo, ele recebe umas 20 hastes, que tem milímetros, às vezes menos que isso de diferença, e ele fica meio que medindo no paciente para escolher qual que ele vai colocar. E aí, enquanto isso, o paciente está aberto, você teve o custo de logística de todas essas hastes que são caríssimas, de esterilizar tudo isso, ao passo que, e às vezes o médico também erra o tamanho ali na hora. Então, se você faz um mapeamento, você consegue também fazer próteses para implantar nas pessoas. Tem um caso de uma startup que a gente era próximo aqui, que eles ajudavam em reconstrução facial, por exemplo. Então, a pessoa teve um acidente, quebrou, estilhaçou os ossos do rosto ou mandíbula, e eles usavam fotos antigas da pessoa para reproduzir como que seria aquela prótese, imprimir em 3D e colocar no paciente. Aqui no Brasil isso ainda não era permitido, mais pelo material das próteses do que de fato pela atividade, mas em outros países como Colômbia e Equador eles já tinham feito com sucesso. Então, tem infinitas aplicações, e só para falar um pouco de alguns números, a MedRoom ela já tinha licenciado o seu software para mais de 300 faculdades de medicina que tem no país. E só a Anima tem dentro do grupo 1.770 vagas de medicina. Como comparação, a AFIA, que é a maior companhia de educação focada em medicina, tem mais ou menos 2.300 vagas, espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, essa aquisição leva a MedRoom para diversos estudantes aqui do grupo da Anima. Próximo aporte que a gente vai falar aqui é do pessoal da Terra Magna, que é uma agritech, que é um mercado gigantesco, e às vezes a gente esquece um pouco, né, porque tá aqui focado na cidade grande, nas fintechs, são super legais, e 5 mil contas digitais, não sei o quê. E às vezes a gente esquece, pelo menos eu falo por mim, pelo menos, das agritechs. A Terra Magna, né, fundada aí pelo Rodrigo e pelo Bernardo, recebeu $2 milhões de alguns VCs importantes, como a OneVC e a Maya Capital, né, que é da Lara e da Mônica, que a gente já comentou aqui também. Tiveram outros investidores que seguiram, né, o Patrick do iFood, o Fernando da Dog Hero, o Lincoln da IDWall e o próprio Alan da Delivery Direto, juntaram a grana e fizeram um aporte legal na Terra Magna.
O que a Terra Magna faz, Pietro? A Terra Magna ela foi fundada em 2017 e ela fazia um software ali que ela vendia no modelo SaaS, que ele juntava sistemas de imagem de satélite, dados climáticos, dados governamentais e as próprias informações do agricultor para olhar meio que como estava indo a safra e reduzir o risco de crédito. A gente sabe que o agro ele funciona muito à base de crédito e aí você pode estar pensando, tá bom, é o Banco do Brasil, é o Rabobank que dão crédito direto e além desses, você tem as próprias empresas de insumo que elas vendem um parcelado que é quase um crédito. Elas dão crédito para o agricultor comprar uma máquina, comprar fertilizante, comprar qualquer outro insumo agrícola. Só que isso é uma grande dor para essas empresas no final, porque elas não são empresas financeiras. Elas acabam dando crédito para conseguir vender os seus equipamentos, porque o agricultor não tem ali o capital, principalmente os médios e pequenos. Então, isso para elas, no final, está permitindo a venda do seu produto core, mas no final do ano, putz, isso é um Deus nos acuda para fechar o balanço. E a Terra Magna, ao invés de vender o software só para essas empresas para ver análise de risco de crédito, ela meio que pivotou e começou a comprar esse risco de crédito. Então, em abril desse ano, ela levantou um FDIC de 42 milhões mais ou menos, e ela vai e compra essas carteiras de recebíveis de quem quer que seja que tenha dado o crédito, seja essas empresas de insumo, seja outras empresas financeiras. Então, o agro, recentemente, a gente tem visto superar uma barreira que, eu lembro também, de novo, 5 anos atrás, 6 anos atrás, todo mundo falava que eu não tenho como fazer a tecnologia chegar no campo. O agricultor ele não é conectado, eu não tenho qualidade de imagem para saber o que está acontecendo lá. E hoje essas barreiras estão caindo. O agricultor ele já está conectado na internet, os veículos estão começando a se conectar com o IoT, então trator e diversas máquinas. Você tem outras startups que ajudam na produtividade entrando. Putz, a gente sabe que o mercado financeiro, as fintechs, no final, a gente está vendo o movimento de fintechização, elas estão presentes em todos os setores. A transação financeira e o crédito, eles fazem parte de todos os setores. E aqui a gente está vendo a combinação do agro com fintech. E, Léo, eu não tenho dúvida que nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais o surgimento e crescimento de startups no agro, principalmente focadas em soluções financeiras. É um mundo muito pouco evoluído tecnicamente e com soluções digitais comparado ao nosso mundo tradicional aqui de contas digitais e meios de pagamento. Exatamente. É de fato um potencial gigantesco, né? Principalmente a gente estando no Brasil, né? A gente tem um setor agro, né? Bastante tradicional e gigantesco e muito espalhado. Então, não só a parte de fintech, mas com certeza, né, a IoT, a própria realidade virtual e realidade aumentada que a gente comentou, tem uma quantidade de possibilidades assim gigantesca. É uma área que, se eu pudesse escolher hoje assim para me aprofundar e ficar mais próximo, era um que eu iria, né? Apesar do quem me conhece vê que eu não tenho o estereótipo, né, agro, mas como diz a Globo, agro é pop, agro é tudo. Bom, gente, vamos para as notícias rápidas agora. A gente tem algumas notícias legais aqui. A primeira é que a LGPD, né, depois de meses de vai, não vai, entrou em vigor, não entrou em vigor, começou, mas a agência não existe, um bocado de coisa, tá rolando e já tem casos de aplicação da lei, né? Foi aplicada aí para a Serasa, né, Pedro? É isso mesmo. A Serasa era um que a gente aqui do meio tinha muita dúvida, porque basicamente a Serasa, ela vende dados. Ela dá ali o score de crédito da pessoa, mas ela tem uma parte considerável do business dela, que é a venda de informação sobre as pessoas. Ela é um grande birô de informações que impactam o crédito. E ela vendia ali dados pessoais por quase R$1 mais ou menos a pessoa cadastrada que tinha ali, para quem quisesse comprar. E o Ministério Público do Distrito Federal decidiu que isso não pode mais, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, e multou a empresa, na verdade, falou para a empresa parar de fazer isso e que vai aplicar uma multa diária de R$5.000, então a cada dia que ela continuar descumprindo, ela vai ter que pagar R$5.000, mas a decisão ainda cabe recurso. Para a gente ter uma noção, o Serasa, ele tem informações ali pessoais e dados privados de mais ou menos 150 milhões de pessoas. O Brasil tem 210. Então, o Serasa ele tem quase 3/4 dos brasileiros na base deles em informações como nome, CPF, número de telefone e outros dados privados, né? E lembrando
Na LGPD, o cliente ou usuário, ele é dono dos seus dados. Então, quando a empresa pede esses dados ou de alguma forma ela consegue esses dados, ela tem que avisar para o usuário o que ela vai fazer com esses dados e ele tem que dar o consentimento. Óbvio que isso não era assim até recentemente, você tinha diversos crawlers puxando dados de pessoas, você ia lá, a pessoa clicava no li aceito, ela te dava todos os seus dados sem saber o que você ia fazer, e muitos lá atrás foram acumulando base mesmo sem saber o que fazer, porque hoje a gente ouve menos, mas dado é o novo petróleo, e lá atrás sempre tinha aquela máxima de, pega o dado, depois a gente vê o que a gente faz. E hoje não pode mais isso. Então todo mundo que pegou o dado sem saber o que fazer e agora vai fazer uma coisa nova com esse dado, tem que avisar o cliente ou o usuário e pedir o consentimento dele para isso. E tem que ser explícito, não pode estar naquele milhão de linhas do li aceito os termos e condições. O negócio tá começando a pegar, com razão, eu acho que é importante para todo mundo. Bom, vamos para as últimas notícias aqui para a gente terminar o programa de hoje. A outra aqui, o AWS, né, o gigante da Amazon, a unidade que, né, cuida toda a parte cloud da Amazon, que é a maior do mercado também, tem zilhões e zilhões de empresas, com certeza de vários sonhadores que estão ouvindo a gente, que estão hospedados na AWS, inclusive plataformas desse aqui que vos fala, também tá por lá. Caiu ontem, né? Não importa o quão grande você é, o quão gigante você é, mas a AWS ficou fora do ar, derrubou aí a Alexa, vários outros serviços, e deu um fuzuê. A galera xingou muito no Twitter, deu uma treta gigante, mas no fim das contas tudo voltou e tá funcionando tudo bem, né? Tá tudo ok, né, Pedro? O Jeff Bezos tá tranquilo, não tá preocupado? Tudo ok. Perdeu uma grana ontem, né? Porque o Marketplace também ficou um tempo fora do ar. Então, fico imaginando como a gente calcularia isso. Todo mundo que usa a AWS ontem, teve, por alguns módulos da AWS, tá? Não foi tudo que caiu. E teve gente que tem ali Marketplace, site com assinatura e que não pôde vender por quase meio dia. Imagina no mundo o que isso não foi de dinheiro teoricamente perdido, né? Mas é engraçado que a gente, aqui no meio de startups, a gente começa a ouvir, tal startup tá fora do ar, tal startup tá fora do ar. Aí você que é cliente de startup começa a reclamar da startup. E aí começa aquela, olha, ou o problema é na startup, ou é na Amazon, ou é no Google. E aí todo mundo fala, não, mas é óbvio que o problema é na startup, não é na AWS, nem no cloud do Google. E já é a terceira vez que isso acontece, tá? A AWS ficou fora do ar 2 vezes. Uma foi em 2017, essa agora. E o Google recentemente também ficou fora do ar. Então você que ontem consome serviço de uma startup, teve a sua experiência afetada, não culpe a startup, culpe a Amazon. Surpreendentemente, a culpa era da AWS ontem. E pra gente finalizar aqui, vamos falar do Pix, famoso Pix, que, né, na sua primeira semana de operação integral, movimentou aí 9,3 bilhões de reais. Tenho certeza que um bom pedaço disso foi o Matheus, aquele desenvolvedor que eu comentei semana passada, que ficou transferindo dele pra ele mesmo, de uma conta pra outra, pra ele ver o negócio funcionando. Não, tô brincando, obviamente ele não foi tão representativo assim, mas na minha visão é um valor bastante expressivo, Pedro. O que é que você achou? Bastante, Léo, e eu fiquei surpreso que o ticket médio também foi alto, tá? Falando um pouco dos números aqui do Pix essa semana, dia 24, depende do dia que você está assistindo a gente, mas 2 dias atrás o Banco Central fez uma live ali no YouTube, o balanço da primeira semana de operação integral do Pix. E foram 9,3 bilhões de reais movimentados. E para você que quer ter uma noção se esses 9,3 é muito ou pouco comparado ao resto das transações, por semana, uma média de transação para cartão de crédito é de 23 bilhões de reais, para cartão de débito 18 bilhões de reais e para o Pix foi de 9,3. Ou seja, metade aí do que tem o cartão de débito, e é um produto que acabou de ser lançado. Teve muito teste, muita gente testando. Eu sei de startup que só está recebendo via Pix, porque o custo é mais barato. Então tem conta digital que o depósito que antes era em boleto ou em transferência, agora só está aceitando Pix pelo custo. Sei também que tem uma certa curiosidade dessa primeira semana das pessoas quererem testar e não de fato elas estarem usando, mas é um número expressivo comparado à média de transações semanais que a gente tem com cartão, por exemplo, que é um dos meios de pagamento mais utilizados. E aí eu falei das transações e do ticket médio, porque quando você olha em número de transações, foram só 12 milhões em uma semana. Quem tá ouvindo, 12 milhões é transação pra caramba. Mais ou menos, porque de cartão de crédito são 160 e de cartão de débito são 136 por semana. Esses dados, baseado com uma média de setembro desse ano que eu puxei lá da ABECS, que é a Associação Brasileira de Cartões. Então,
você olhando que, em comparação, ela teve 50% do volume transacionado comparado ao cartão de débito, mas só 10% do número de transações, você vê que o ticket médio foi maior ali. E para dar um panorama também de quem está no Pix, você tem ali, foram 83 milhões já de chaves registradas, por mais ou menos 34 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas, e o mais usado é o CPF, com 29 milhões, depois vem telefone, aquela sequência aleatória, o e-mail e o CNPJ. Das empresas que estão oferecendo serviços, uma coisa me surpreendeu, porque são 735 instituições participantes, das quais 619 são cooperativas de crédito. E aí depois vem 46 instituições de pagamento, que é o novo modelo de instituição financeira que o Banco Central criou recentemente, e depois 43 bancos múltiplos, e banco múltiplo é, por exemplo, Itaú, Bradesco, Santander, esses bancos grandes. Muito bom. Vida longa ao Pix, que seja a primeira de muitas semanas e muitos bilhões transacionados por aí, e que a gente não tenha imposto, né, Paulo Guedes? Por favor, ajuda nós. Bom, galera, chegamos aí ao final de mais um News Semanal. Bastante coisa, tivemos volta ao TikTok, vemos muitos e muitos milhões e bilhões de reais sendo transacionados, adquiridos, e muitos que vão vir ainda com IPO. Muita coisa legal. Você que está aqui pela primeira vez, volta aqui no feed, tem entrevista, tem mesa redonda, tem pílula de conteúdo, tem um bocado de coisa massa. Se você quiser receber todas essas notícias por e-mail, vai lá no site da Snack, coloca teu e-mail lá que eles mandam tudo isso bonitinho, tudo organizadinho, né, se você preferir. E é isso. Pietro, obrigado, cara, mais uma vez. Obrigado, Léo. Até a semana que vem. A gente se fala. Valeu, pessoal. Obrigado e tchau! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio. E aí, sonhador? Você abriu seu CNPJ ou ainda vai abrir agora, nesse próximo ano. E você vai precisar de uma conta, certo? Para você pagar aquela publicidade no Google, para você fechar aquele software que é por cartão de crédito. Você vai precisar aí ter uma vida, né, bancária. E aí eu queria te fazer um convite para não sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples. Na verdade, já existe a Conta Simples, uma conta 100% digital, feita para pequenas e médias empresas que precisam ganhar tempo e sem aquela chatice de assinatura e um monte de coisa que esses bancos aí estão acostumados a fazer a gente perder tempo. A Conta Simples é muito fácil de usar para você e para sua empresa. Tenho certeza que ela foi feita. Não vacila e abre sua conta simples. www.contasimples.com. Valeu, sonhador!